Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Nesta aula, nós vamos destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Também nós vamos explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Até o final da aula, nós vamos esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos a estudar o quarto trimestre de 2020. Nesse trimestre, estamos a estudar o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. No site você pode baixar esses slides que está aparecendo na sua tela gratuitamente para dar a sua aula ou para estudar conosco a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 8, versículos 1 a 4. Também Jó, capítulo 18, versículos 1 a 4. E também Jó, capítulo 25 e o versículo 16. Isto se faz devido os três argumentos, os três ataques de Bildade contra Jó que estava a sofrer. O texto áureo da nossa lição está em Jó capítulo 8, versículo 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Veja o ataque de Bildade a Jó. Se teus filhos pecaram contra ele, ou seja, contra Deus, também Deus os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Tanto o justo quanto o ímpio sofrem. Agora, quem tem Deus na sua vida, quem tem Jesus na sua vida, tem o consolo de Deus, tem o conforto de Deus e tem a esperança que aquele sofrimento ele vai trazer benefícios para a sua vida. Ele vai trazer experiências para a sua vida. Ele vai trazer fortalecimento na fé para a sua vida. Aqueles que não têm Deus, aqueles que não têm Cristo, sofrem muito e muito mais porque falta Jesus em seus corações. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Nesta lição nós vamos estudar, vamos
passar um pouco sobre o deísmo e sobre o moralismo. O deísmo é a doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, rejeitando para tal o ensinamento ou a prática de qualquer religião organizada. O moralismo é a doutrina ou comportamento filosófico ou religioso que elege a moral como valor universal em detrimento de outros valores existentes. O que nós sabemos é que o Senhor nosso Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para perdoar o pecado do homem, para perdoar a culpa do homem. A religião não salva, a religião não perdoa, a religião, ela apenas transforma aquilo que a pessoa está passando em uma tranquilidade aparente que não vai levar a nada. Mas Jesus Cristo, ele pode salvar, ele veio para tirar o pecado do mundo, mas a religião não faz nada disso. Nós vamos ver no estudo da nossa lição. A introdução vai dizer que a contraposição de Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Confirma que o Senhor não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. A Bíblia deixa claro que a acusação de Bildade dizendo que Jó tinha pecado oculto, isso é falsa. Jó deixa claro que não tinha nada a esconder. Jó deixa muito claro que ele está sendo acusado falsamente, porque ele não tinha pecado algum, porém estava sofrendo aquelas dores. E o mais importante, Jó não blasfemava de Deus. O diálogo de Jó e Bildade nos faz refletir sobre os problemas na vida dos crentes. Os problemas da vida dos crentes não são explicados de forma simples, porque em todos os problemas vividos pelos crentes, vividos por aqueles que servem a Deus, tem uma importância espiritual. O sofrimento do crente, a dor do crente, as lutas, as provas, as decepções, às vezes as ilusões vividas por crentes, são bênçãos para ele, porque há um fortalecimento, há uma mensagem, há uma experiência de vida para melhorar, ou a sua vida espiritual, ou a sua vida material, ou o seu relacionamento com Deus, ou o seu relacionamento com a família, ou quem sabe até muitas vezes a bênção na vida dele para o seu sucesso no trabalho e também na vida social a qual ele vive. Então, os problemas na vida dos crentes não são explicados de forma simples, porque em todos há uma importância espiritual. A teologia de Bildade apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Bildade defendia uma moralidade rígida, uma moralidade que não havia perdão. Uma moralidade que não tem perdão não é nada, não significa nada. A moralidade ou a imoralidade, a moralidade vivida por um homem, ela é boa diante de Deus.
A moralidade vivida por um homem apenas para se aparecer é tradicionalismo humano que não leva este a nada. Mas a moralidade vivida para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para adorar a Deus, nós chamamos de santificação. Bildade acusa Jó baseado em preceitos religiosos, sem observar os princípios espirituais. A moralidade já existia, as leis morais de Deus já existiam mesmo antes de serem entregues a Moisés. Mas Bildade não via desta forma esta moralidade. Quando se pecava contra essas leis morais, havia cura, havia perdão, e Jesus Cristo veio para curar aquilo que o homem, a natureza pecaminosa do homem, e dar a ele uma transformação de vida, uma renovação. Bildade entendia que era necessário apenas confessar, mas confessar sem deixar o pecado não significa nada. Fazer coisas boas para se aparecer apenas para a sociedade, para Deus, não significa nada. É necessário ser curado interiormente, e Jó entendia desta forma. Segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência, devido à sua grandeza, Deus está muito longe do homem mortal. Veremos a contraposição de Jó quanto a este assunto. Deus está perto de todo aquele que crê no seu Filho amado. Deus está no nosso interior, na nossa vida, quando nós passamos a crer no seu Filho, quando nós passamos a ter fé que Ele existe dentro de nós e está transformando a nossa vida. O primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa lição fala sobre o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O primeiro item diz que Deus é justo e reto. Vamos ver a teologia de Bildade. As ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Veja que Bildade desta forma entendia que, agindo Jó daquela forma, acreditando que mesmo ele estando em sofrimento, Deus estava com ele, era como se Jó estivesse dizendo que Deus punia as pessoas justas, e para ele não. Deus punia apenas as pessoas injustas, e se algum justo estava sendo punido, é porque ele estava escondendo o pecado. Jó capítulo 8, versículo 3, ele diz assim: porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Outra coisa de Bildade, sobre a teologia de Bildade, Deus não era injusto. Então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. E conforme Bildade, se Jó estava sendo afligido, é porque ele estava em pecado. E Deus não punia pessoas justas, Deus punia apenas as pessoas injustas. E se Jó estava sofrendo, se Jó estava na miséria,
Se Jó estava vivendo uma vida infeliz, é porque ele estava em pecado. Veja o que ele disse em Jó, capítulo 8, versículos 5 e 6. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da sua justiça. Que o pecado oculto atrapalha a vida espiritual de uma pessoa, atrapalha com certeza. Há muitas pessoas escondendo o pecado, e quando se esconde pecado, a sua vida espiritual também vai se acabando pouco a pouco. Mas este não era o caso de Jó, e também não é o caso de muitas pessoas hoje que estão sofrendo. A classificação da teologia de Bildade, por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eles eram maus, ora, e os justos e os bons também não morrem. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Veja que Bildade, ele ataca de forma gravíssima a Jó. Jó, ele dizia que Jó estava em pecado e ele deveria reconhecer que ele estava em pecado para que Deus viesse restaurá-lo. Mas Jó não estava em pecado, não tinha pecado oculto. E outra, Bildade disse que os filhos de Jó morreram porque eram maus. E há uma pergunta, ora, só os maus é que morrem e os justos não morrem? O homem, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Todos os homens são pecadores, mas há uma diferença. Há aqueles que são pecadores praticantes, que não se incomodam com o pecado, que não está nem aí com arrependimento, que rejeitam o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nossos pecados na cruz do Calvário. Mas existem aqueles que são pecadores também, mas são remidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo tira o pecado do homem. Pelo sangue de Jesus nós somos curados, nós fomos resgatados de uma vã maneira, de uma forma errada que nós vivíamos, para servirmos ao Deus Todo-Poderoso. Tanto os justos como bons morrem. Os maus morrem e vão herdar o inferno porque não quiseram aceitar Jesus na sua vida. Mas os justos morrem com a esperança de estar no céu e viver eternamente com Deus. O segundo item fala de uma compreensão limitada da natureza de Deus. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo essa compreensão, a compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus, ele olha, ele vê a todos os homens. Essa compreensão que Bildade faz com que ele pense
que o sofrimento de Jó seja uma consequência de um pecado oculto, porque ele não pensava mais profundamente, porque ele não tinha experiências com Deus, porque ele não conhecia a Deus, achava, e muitas pessoas, assim como Bildade, também acham que Deus é incompleto, que Deus é limitado. Não, Deus conhece todas as coisas, faz todas as coisas, Ele é onipotente, Ele está em todo lugar, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele conhece todos nós, todos os homens, por dentro e por fora. Outra compreensão evidente, Bildade cobrava de Jó que deveria demonstrar sua bondade para merecer o favor de Deus. Ora, as obras não salvam ninguém, por mais que os homens demonstrem boas obras para outras pessoas, essas suas boas obras não vão salvar a sua alma. O que salva o homem é quando ele se arrepende dos seus pecados, deixa os seus pecados e começa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. É uma teologia esta de Bildade que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. O que é meritocracia? Significa que todo indivíduo é capaz de prosperar somente com as suas capacidades, sem precisar de ajuda de ninguém, sem precisar da ajuda de Deus, sem precisar da ajuda da sociedade, do Estado, da família. Concluímos, pois, que Romanos 3:28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Um homem assim, que pensa dessa forma, que ele sozinho pode prosperar, que ele sozinho pode conseguir, que ele sozinho pode fazer, ele não chega a lugar nenhum. Todos os homens precisam de todos nós precisamos das pessoas. E se falando da salvação, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos tanto ter a vida eterna, como nesta vida também prosperar nessa terra, vivendo uma vida de sucesso para a glória de Deus. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça. Não. Veja como Bildade pensava limitadamente sobre Deus. Ele não pensava na graça. Então, o enfoque de Bildade não é a graça, porque a graça que flui de Deus, ela salva o homem. A graça que flui de Deus, ela muda o homem. Ela transforma o homem quando esse acredita, quando esse aceita esta graça na sua vida. O esforço humano que vem por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. E com os seus méritos humanos, o homem não consegue justificação diante de Deus, porque Jesus nos justificou. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, quando nós aceitamos servi-lo, segui-lo, adorá-lo,
e estarmos com Ele, então nós somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, em nosso Senhor. Disse Paulo em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Isso, a graça de Deus, ela não vem dos homens. A graça de Deus não é obra do homem. A graça de Deus é o amor de Deus incondicional, depositado no seu Filho Jesus Cristo para salvar o homem do seu pecado. Jó capítulo 8, versículos 5 e 6, Bildade vai dizer para Jó: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Era como ele estivesse dizendo para Jó: Jó, se você demonstrar boas obras, se você começar a ser bom, sair desse lugar que você está, começar a praticar as boas obras diante dos homens, com certeza vai ser despertado em ti uma restauração. A morada da justiça vai voltar sobre a sua vida. Mas Jó não pensava assim. Jó estava aguardando o momento em que Deus iria levantá-lo do pó, iria tirar ele daquelas cinzas, iria tirar ele daquela aflição, iria dar saúde para ele, e ele voltaria de novo, não por obras humanas, mas pela vontade e pela graça, pelo maravilhoso favor de Deus na sua vida. A imperfeição humana, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus, a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. O homem, não existe uma autopurificação. Jó sabia disso, que a perfeição humana não o habilitaria a aproximar-se de Deus. O que ele precisava era estar na presença de Deus, era ter comunhão com Deus, era viver com Deus e acreditar que Deus estava na vida dele. Ele estava próximo de Deus, assim ele acreditava. Presunção é o excessivo favor que alguém tem de si próprio. Excessivamente, a pessoa acha que ele tem um grande valor, um valor próprio, um valor que ele conquistou, um valor que ele próprio tem para com ele. Ele não precisa de homens, ele não precisa de Deus, o valor é ele mesmo que constrói na sua vida e que ele encontra capacidades em si próprio. Veja, Jó capítulo 9, versículo 30 e 31, Jó disse assim: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Então, não há como o homem se purificar dos seus pecados, não há como o homem se purificar a si mesmo. Não, é necessário fé em Jesus, acreditar que o sangue de Jesus o purifica de todo pecado, tira o pecado da sua vida
e faz dele uma nova criatura para viver na presença de Deus. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Não a autoconfiança, não é a autopurificação, não é acreditar em si próprio que ele vai conseguir, demonstrando boas obras, demonstrando que ele é capaz por si próprio de alcançar salvação. Na linguagem poética, vemos objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó é um pecador. Ora, se o homem é um pecador e Deus é santo, todo homem precisa de Deus para ser purificado do seu pecado. Jó poderia ter perguntado a Bildade: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Com certeza, não só a Bildade, mas todos os seus amigos responderiam que sim. E Jó, com toda a convicção e certeza da sua fidelidade, da sua comunhão com Deus, responderia diante desta questão, ele responderia não, porque ele tinha convicção da sua fidelidade para com Deus, ele tinha convicção do seu caráter para com Deus, ele tinha convicção que Deus estava com ele, que a presença de Deus estava na vida dele e que logo ele sairia daquele momento de miséria, logo ele sairia daquela tristeza, daquela infelicidade, logo aquela doença sairia dele, logo ele iria ser curado e voltaria novamente para o seio da sociedade e agora com uma experiência maior, agora tendo a experiência o que é viver uma vida com Deus. Nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Jó estava sofrendo. Jó estava vivendo uma vida de sofrimento, de dores. Mas ele era um homem justo. Ele estava sendo provado. Ele estava sendo fortalecido. Deus assim fortalece o homem. Deus assim dá experiências para o homem quando o leva a viver em momentos difíceis, quando leva este homem a passar por problemas difíceis, viver uma vida de sofrimento. Quando ele passa, porque Deus o faz assim, ele sai daquela prova, ele sai daquela luta mais fortalecido, mais crente, mais observador, mais sábio, mais inteligente, mais agradecido, porque Deus assim o faz com todos aqueles que querem viver essa experiência com Deus. É no deserto que há milagres, é em meio do sofrimento que nós vivemos as maiores e mais gloriosas experiências com Deus, porque vemos Deus ali presente, cuidando de nós, tratando de nós, vivendo conosco dia a dia. O segundo tópico da nossa lição: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralidade por tradição é o primeiro item, que não tem nada a ver, moralismo por tradição, que não tem nada a ver com o moralismo espiritual, o moralismo que Deus exige do homem. Deus quer que o homem seja um homem moral, mas com ele, vivendo uma vida de santidade, evitando pecar contra ele, pecar contra a sociedade,
pecar contra a família. Bildade defendeu a moralidade que ele acreditava ser a correta, mas a moralidade que Bildade acreditava ser a correta não era a moralidade que Deus exige que o homem tenha, que o homem viva. Não é só dos lábios. Não é apenas ir uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou uma vez por ano, confessar o seu pecado e depois voltar a pecar de novo. Essa não é a moralidade que Deus quer no homem. Porque através de Jesus Cristo, o pecado do homem é tirado. Ele muda de vida. E a moralidade que era defendida por Bildade não era essa. O homem continuava errando, propenso ao pecado. A moralidade defendida por Bildade estava baseada em um moralismo fundamentado na tradição. Não, nós devemos viver uma vida moral, mas não tradicional, mas uma vida moral que nos leva a viver uma vida de santificação para com Deus. Bildade se fixa nas queixas de Jó para reprová-lo. Bildade dizia que a condição infeliz em que Jó se encontrava era a mesma vivida pelos ímpios. É claro, os mesmos problemas que têm os ímpios têm os justos. As mesmas dificuldades que enfrentam os justos enfrentam também os ímpios. Mas os justos enfrentam essas dificuldades buscando de Deus a solução, esperando em Deus o fim daquele problema, enquanto os ímpios não têm essa esperança e buscam por si próprios, de qualquer uma outra forma, resolver o seu problema. A nossa esperança, a esperança do crente, a esperança do santo está em Deus, mas a esperança do ímpio está no homem e em si próprio. No capítulo 18, Bildade desfere um segundo ataque contra Jó. No primeiro encontro, Bildade tentou encorajá-lo, mas aqui Bildade agora está mais arrogante. Bildade está inflamado, obstinado em sua opinião, e ele reprova Jó na condição que ele estava vivendo. Não é possível que um justo venha sofrer tanto assim. Não é possível que um justo viva na miséria em que você está vivendo. Não é possível que um homem que está em comunhão com Deus viva esta vida, pensava Bildade. Que tipo de acusação você sofre? Que tipo de perseguição você está sofrendo? Qual é a sua luta? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Deus está aí, perto de você, se você quiser, para ajudá-lo, para consolá-lo. E se você esperar nele, se você confiar nele, se você colocar nas mãos de Deus os seus problemas e as suas dificuldades, com certeza chegará a sua vitória, assim como chegou para Jó. A subversão da ordem moral é o segundo item. Bildade acusava Jó de pecados estabelecidos e fundamentados por Deus na lei moral. Os pecados da lei moral já existiam desde o princípio da criação do mundo. Já existiam esses pecados da lei moral. Eles tornaram-se código de lei a partir de Moisés. Desde o princípio do mundo, todos sabem que é imoral. É imoral matar,
é imoral adulterar, é imoral furtar, é imoral mentir, é imoral dizer falso testemunho, é imoral desonrar pai e mãe, é imoral todas essas coisas e outras mais, pois Deus colocou a sua lei no coração e na mente de todos os seres humanos desde o início. Essas leis estão na mente do homem, no coração do homem, no interior do homem, logo que ele nasce, conforme Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Eram princípios éticos e não era um código de lei. As 10 proposições agora foram colocadas em forma de lei, como código, e entregues a Israel por intermédio de Moisés, mas elas já existiam e ela existe no homem. Para a Bildade, a prosperidade do homem é a prova de que o homem estava sem pecado. Olha o pensamento de Bildade. Enquanto o homem estivesse prosperando, enquanto o homem vivesse uma vida feliz com a família, com a sociedade, com os amigos, é porque ele estava sem pecado. Conforme Bildade, o sofrimento, a miséria, a tristeza e a infelicidade era sinal da quebra das leis morais. Ou seja, ele quebrou as leis morais, ele pecou e por isso agora está vivendo essa miséria, está vivendo esse sofrimento. Para a Bildade, Jó estava sofrendo a consequência ou as consequências de seus pecados. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam. Conforme Bildade, o pensamento de Bildade, os maus prosperavam momentaneamente. Era apenas uma ilusão a prosperidade dos ímpios. Bildade acreditava que a prosperidade dos ímpios era apenas temporária. Porém, Jó não reconhecia essa ideia desta forma, porque ele estava vivendo uma experiência nova com Deus. Ele tinha Deus na sua vida, ele tinha comunhão com Deus, ele vivia uma vida santa. No entanto, ele estava ali sofrendo, mas recebendo o consolo de Deus, tendo a esperança que Deus iria tirá-lo daquele sofrimento. Assim Jó reconhecia. A ideia de Bildade não é reconhecida por Jó. Subversão é o mesmo que voltar de baixo para cima, é uma alteração de uma ordem estabelecida. E Bildade assim achava que Jó estava alterando as leis, estava querendo alterar as leis. Bildade dispara suas flechas e suas palavras amargas contra Jó, e quando Bildade fazia isso, ele estava servindo os desígnios de Satanás. Ele estava nas mãos do diabo. Ele estava como se fosse uma marionete sendo guiada, fazendo o que o diabo queria que ele fizesse para que Jó blasfemasse de Deus, para que Jó ficasse ainda mais aborrecido. Era isso que Satanás queria: aborrecer Jó, entristecer Jó, acabar com a vida espiritual, com a vida de comunhão que Jó tinha com Deus, para que Jó blasfemasse. Portanto, ele não foi vitorioso, porque Jó não blasfemou de Deus. Jó permaneceu firme e Bildade estava sendo usado por Satanás. Quantas pessoas fora da presença de Deus, mesmo na igreja, mas fora da presença do Senhor, às vezes, muitas vezes, são usadas
para entristecer aqueles que estão firmes, para entristecer os justos, para entristecer aquele que quer ter uma comunhão maior ainda com Deus. Cuidado para você não ser usado por Satanás. Procure viver uma vida sempre em comunhão com Deus, sempre na presença de Deus. Contemplando a cruz é o terceiro item do nosso segundo tópico. Jó abandona a sua autodefesa. E agora Jó vai apelar para um redentor que irá defender sua causa. Jó até agora estava se autodefendendo. E chegou um dado momento que ele apela para um redentor. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o controle de Deus, está sob seu controle. Jó estava convicto que era inocente e as acusações de seus amigos eram injustas e vazias, porque ele tinha certeza da sua vida para com Deus. E isso é importante para nós. Termos convicção da nossa salvação, ter convicção da nossa comunhão com Deus, ter convicção da nossa vida espiritual boa diante do Senhor. Jó então sabia que as acusações que ele estava sofrendo de seus amigos eram injustas, eram vazias, porque ele tinha comunhão com Deus. Então, ele deixa de se auto-justificar e apela para um mediador que defenderá ele dessa causa. Jó 19, 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel e significa alguém que defende um familiar quando esse não podia fazer sua própria defesa. É maravilhoso pertencer à família de Deus. Quando nós pertencemos à família de Deus, nós temos Deus para estar conosco e nos ajudar. Jesus é o nosso advogado e ele intercede por nós diante de Deus. Filhinhos, aconselho-vos que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos. Então, Jesus é o nosso Redentor, ele é a nossa família, ele é o nosso advogado, ele intercede por nós quando nós colocamos nas suas mãos as nossas causas. E assim Jó, sem conhecer ainda Jesus, mas tendo esta experiência com Deus, ele coloca nas mãos de um Redentor, de um Salvador que viria para salvar a humanidade, ele coloca a sua causa para que essa seja resolvida. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que seria efetuada por Cristo no final dos tempos, da qual ele participará. O terceiro e último tópico da nossa lição fala do pecado em contraste com a majestade de Deus. A grandeza de Deus é o primeiro item. Diz assim: o terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar a Deus e rebaixar a Jó. Os argumentos de Bildade se acabam, fica repetitivo. Agora Bildade não tem mais argumentos.
acabou-se os argumentos. E neste último argumento não há nada de novo. Ele começa a repetir o que ele já havia falado do seu primeiro e segundo argumentos. No capítulo 25, quando ele fala da onipotência de Deus, não diz nada de errado, porque Deus realmente é onipotente, ele é o todo-poderoso, ele também é onipresente, ele está em todo lugar com os seus olhos, vendo, e às vezes na reunião dos crentes, Deus está com a sua presença, com a sua manifestação, com a sua glória, abençoando os servos de Deus, os seus servos. Então, ele não diz nada errado, mas por fim ele começa a criar um abismo entre a criatura e o Criador, defendendo um Deus que não é o da Bíblia. Ele começa a falar do Deus Todo-Poderoso existente, mas por fim ele se atrapalha nos seus argumentos e agora ele começa a falar de um Deus que não é aquele a qual ele começou. Não é o Deus que nós conhecemos, o Todo-Poderoso, porque as suas ideias eram diferentes. Até hoje, essas ideias de humildade são pregadas pelos deístas. Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Os deístas dizem que Deus criou todas as coisas, mas abandonou. Deísmo é a parte da filosofia que afirma que a existência de Deus pode ser constatada através da razão, rejeitando qualquer crença religiosa. A linha filosófica do deísmo não acredita que nenhuma religião, muito menos no Deus criado por elas, porque há religião que cria o seu próprio Deus, e até pessoas individuais, crentes e não crentes, criam um Deus para si próprio, já que afirma esses deuses são considerados a partir de experiências humanas limitadas. Os deístas afirmam que Deus criou o universo com tudo que está nele e está deixando que tudo siga seu curso natural, sem qualquer outra intervenção da sua parte. Ainda, o deísmo ensina também que não há milagres e que a Bíblia não é inspirada por Deus. O último item do terceiro tópico diz que Deus é onipotente, mas não ausente, ele está presente. Não é? Jó responde à humildade com ironia. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste então o braço que não tinha vigor? É uma ironia. Jó não questiona a onipotência divina, mas responde à humildade com sabedoria. A resposta de Jó à humildade foi uma resposta sábia, até porque Jó era um homem sábio, era conselheiro, ele aconselhava as pessoas vinham até Jó para receber os seus conselhos, porque tinham nele um homem sábio. E Jó disse que Deus é grandioso, que Deus é soberano, mas também Deus é compassivo, é amoroso. Deus não deve ser visto apenas pela sua força, mas muito mais por seu amor. Deus nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque ele é grande, porque ele é forte, porque ele é soberano. Deus disciplina porque ama. E ele quer ver o seu servo bem. Ele quer ver o seu servo com experiências, vivendo com sabedoria,
ajudando outras pessoas a chegarem a si, mas às vezes é preciso de uma disciplina. E a disciplina de Deus é forte, mas nos ajuda a ficar forte também. Jó vai sair desta experiência com Deus, Jó vai sair mais forte, mais experiente, mais sábio, com mais fé, mais animado, mais disposto para continuar uma vida servindo ao Senhor. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não venhamos manchar a imagem de um Deus todo-poderoso, que não é só força. Deus não é só força. Deus não é só poder. Deus, igualmente a todos os seus atributos, Deus, ele é amor. E o amor de Deus pode ser alcançado através de uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida de comunhão para com Ele. Bildade deve ser elogiado aqui. Em tantas estas coisas, nós ainda encontramos elogios para Bildade. Ele é elogiado por não mais falar sobre o assunto sobre o qual ele e Jó divergiam. Ele parou de falar, seus argumentos se acabaram, então ele quietou. Também por falar tão bem sobre o assunto em que ele e Jó estavam de acordo. Todos os dois estavam de acordo da existência de Deus. Isso eles estavam de acordo. E eles falaram tão bem deste assunto e foi bênção, porque hoje nós podemos estudar sobre isso e aprender várias lições para a nossa vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família. Até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.